Bom dia, caríssimos. Aqui estamos mais uma vez no nosso momento de reflexão, de estudos, melhor dizendo, Horizontes da Mente, de Miramês, psicografado pelo nosso querido João Nunes Maia. E seguindo nossas reflexões sobre a mente humana, lembrando que o último tema nosso foi Pensar é Viver, olha, trazendo a força criadora do pensamento na nossa existência, a força criadora como recurso da inteligência, do desenvolvimento do espírito, né? Da inteligência humana e espiritual, indubitavelmente. Hoje nós vamos trabalhar especificamente com um exemplo de como essa força criadora ela funciona, como que a nossa mente atua neste processo de construir vidas, em especial a nossa vida, né? A nossa vida enquanto experiência humana, enquanto seres humanos. Então, tema escolhido, vamos lá? Capítulo 52 do livro Horizontes da Mente, pensamento da gestante. O pensamento da gestante. Eu vivo repetindo e eu faço questão de repetir a necessidade de voltar à fonte. Porque mesmo sendo apenas um texto pequeno de 2,5 páginas, é um texto de uma profundidade gigantesca, não possível de ser alcançada nos nossos 15 minutos de reflexão que a gente sempre ultrapassa, chegando a uns 17, 20, por aí, porque não dá para a gente esgotar o tema. Então, por favor, em especial esse tema que indubitavelmente interessa a muitas pessoas, em especial as mulheres neste momento de gestação, por se tratar de uma orientação, por isso eu usei o termo exemplo, né? Ser um exemplo de como pensar é viver. Então é importante recorrer a essas orientações. Eu queria pontuar, na verdade, começar lendo. Inclusive é dos últimos parágrafos, o antepenúltimo parágrafo, porque o Miramês ele nos faz aquela analogia maravilhosa que ele sempre faz, mas de uma grandiosidade que para a gente debater, para a gente destrinchar e reproduzir, não é tão simples quanto parece. Então ele vai começar dizendo assim: a mulher grávida pode ser considerada duas personalidades em um corpo só. Ela é o médium da vida física. Olha que grandeza! Ela é o médium da vida física. É a indústria das vestes carnais para que o espírito possa se materializar na terra. Ela, a mulher, é o solo fecundo onde o homem deposita a semente divina e a sua mente constitui o jardineiro que cuidará com desvelo do rebento a surgir das suas entranhas, a árvore humana. Olha, vê se dá para a gente traduzir em palavras, nas nossas palavras, um parágrafo tão curto e tão grande e tão profundo. Porque ele nos traz informações de vários níveis, eu digo, psicológicas, espirituais, sociais, comportamentais. Então, ele nos traz
uma, uma, uma abertura de entendimento para a mulher na condição de gestante, de acolher o espírito imortal que nós somos, neste momento, vamos dizer assim, de acolhida do espírito imortal que nós somos, para que a gente possa se materializar, para que a gente possa ter a oportunidade de viver mais uma vez a experiência humana, nas condições em que nós, espírito imortal, nos encontramos. Mas, lembrando que a mãe, a mulher, quando se propõe a isso, ela cria uma condição de acolhimento deste ser imortal, desse espírito imortal, e que ela pode sim adequar essa condição, adequar esse ambiente que é ela, e aí ambiente corpo, ambiente mente, ambiente externo, para criar melhores condições para este Filho de Deus, nessa nova proposta de experiência humana aqui na Terra. E é lógico que ele traz várias informações, aí eu nem deveria ter começado a leitura por este parágrafo, porque tem tantas outras informações nos outros parágrafos, mas ele é tão grandioso que não dá para escapar, simplesmente. Quando Miramês fala que a mulher é o médium da vida física, ela é a indústria das vestes carnais, ou seja, é a indústria, o corpo feminino, é a indústria na qual se produzirá o corpo humano. É onde o homem, o pai, ele deposita uma semente divina, colocando os gametas reprodutivos nessa condição de semente da vida, de semente divina que propicia a vida humana. E a mulher como este solo, esse terreno que acolhe essa semente e prepara, né? Aí a mente humana, a importância da mente humana, para a gente poder entrar especificamente no pensamento da gestante. A importância da mente humana, da mente da mulher, neste momento, se conscientizar de que ela é o jardineiro que vai cuidar dessa semente em germinação, deste homem-árvore, deste ser que precisa nascer, brotar e construir a sua vida e intervir, ele também, ele espírito, e aí depende da condição dele, se masculina, se feminina, nessa condição também reprodutiva, também de construtor, de condutor, no caso, usando o papel da mulher específico como essa indústria da vida humana. Nossa, respirando, trazendo essa condição da mente, vamos pegar o tema específico que é o pensamento da gestante. A mulher conseguir, ao se dar conta que está nesta condição de gestante, preparar este ambiente. Preparar no sentido de construir um clima espiritual saudável. E aí a gente precisa, quando a gente fala espiritual, a gente está falando de sentimentos, de pensamentos, de comportamentos, de conduta. Conseguir compreender que o esforço feito para a construção desse clima saudável, para acolher este ser em formação, já é um primeiro passo para que ele possa ser bem-sucedido na sua proposta reencarnatória. Entendendo que, às vezes, nós mulheres ou a mulher gestante, ela traz em si alguns vícios que precisam ser extirpados.
se não totalmente, ao menos neste momento. Porque este ser em formação, ele vai entrar numa simbiose de pensamentos tal com essa mãe, com essa mulher em gestação, que ele vai sentir o que ela está sentindo. Assim como a mãe sente o que esse ser está sentindo. Às vezes, nós mulheres que já tivemos filhos, e é bom a gente dizer para aquelas que vão tê-los, neste momento fica meio conflitante os nossos pensamentos, porque às vezes você quer uma coisa, a gente vê muito isso na prática, né? Você quer, sei lá, comer doce de leite com jiló. Ai, por quê? Porque tem desejos de um e desejos do outro se conectando. E é belo isso. É belo, porque quando você está numa situação propícia, consciente do processo, você consegue entender não só essas questões pequenas e materializadas, como alimentação, como o próprio enjoo, como as condições, às vezes, de mal-estar, às vezes de uma alegria também, assim, do nada. Tudo isso é uma conexão de pensamentos da gestante com o gestado, vamos dizer assim, com o ser em gestação, com o ser em formação, com o espírito imortal que está ali conectado. Por isso a gente fala dessa simbiose de pensamentos e da necessidade desta mãe, desta mulher, quando atenta, perceber às vezes o medo, às vezes a tristeza do nada, e conseguir, buscando elevar os seus pensamentos, transmitir para esse ser informação, segurança, confiança, esperança. Ou seja, sustentar pensamentos e sentimentos positivos, para que este ser também se sinta seguro neste processo. Então, a mente humana, o pensamento da mulher, neste momento de gestação, ele precisa ser o mais consciente possível. Compreender o máximo possível a capacidade da mente humana. Aí a capacidade da mente humana de atuar, de intervir sobre si mesma e sobre outras mentes, sobre o espaço físico em que se encontra, em especial o espaço interno, que é a pessoa, a mulher, nesta condição. Então, tem orientações específicas nesse texto, por exemplo, que Miramês nos fala da alegria, do potencial da alegria que faz vibrar as fibras mais íntimas do coração, do cérebro, de todos os órgãos, inclusive do aparelho reprodutor. Então, buscar em músicas saudáveis, nas orações em especial, nas leituras edificantes, criar este ambiente de alegria, de esperança, de confiança, para que você possa ficar bem, você, a mulher grávida, ficar bem, e aquele ser que está vindo, às vezes com seus medos, com suas dificuldades, também ficar bem. E é importante isso porque Miramês pontua, por exemplo, neste processo reencarnatório, as relações que antecedem este momento específico deste ser que está em formação, que às vezes são de simpatias, de segurança, de amor no começo de uma nova vida, mas às vezes são de antipatia. Então é compreensível, ele traz esse exemplo, às vezes os cônjuges, o pai e a mãe em especial, eles entram em conflito. Porque às vezes o conflito está entre o reencarnante e o genitor. Porque a experiência humana é uma proposta renovadora. A reencarnação é o convite a reviver, a viver uma experiência e ressignificar essa experiência. Então, olha a grandeza
desse estado de graça que a gente costuma falar no nosso popular. Exatamente da consciência da mulher grávida, entender a necessidade de sustentar esta graça, esta bênção, este privilégio, esta oportunidade de possibilitar a vida e a experiência. Porque além de lembrar essa questão da antipatia, ele sempre lembra que essa mulher, enquanto médium, enquanto intermediária na relação desse espírito que se aproxima, que pede uma nova experiência, seja com ela, com o pai, com a família em geral, né? Com toda a família, porque são experiências para possibilitarem uma transmutação, uma transformação, uma reforma, uma mudança de vida. Ou seja, vivenciar a experiência de uma outra forma, reparando dívidas contraídas com o genitor, com a genitora, com o irmão, com uma irmã, com um avô, com uma avó, com um parente em geral. Ou seja, um novo momento que precisa ser vivido com tudo que o Evangelho nos proporciona, com tudo que Jesus nos ensina em termos de conduta moral, conduta transformadora, conduta que nos proporciona uma aproximação cada vez maior do Pai, que é amor e que é perfeição. Ou seja, começa aqui, na mulher, começa ali, na gestação, independente das dificuldades que essa gestação proporcione ou traga, porque podem ser dificuldades da mãe, podem ser dificuldades do ser reencarnante, do espírito que está reencarnando, pode ser dificuldade dos pais, pode ser de outros membros da família, de outras pessoas, mas que precisam sempre ser vistos como uma nova oportunidade. Sempre nessa condição de aproveitar o pensamento da gestante e atuar de uma forma a modificar as condições, se forem adversas, para melhor. Se forem boas, também para muito melhor. Para servir, e aí sim, a mulher sabendo da influência dela, para servir de suporte para este ser, viver as experiências que ele precisa, muitas vezes de atuar sobre o grupo humano, né? A família humana, de uma forma transformadora. Ou seja, dando o melhor que há de si, enquanto árvore humana. Aí uma nova árvore em formação. Só para fechar com a leitura, com a frase que Mira mesmo salienta, né? Só para a gente fechar esse tema maravilhoso. A alma escolhida a reencarnar pelas vias materiais de que dispõe, será beneficiada pelo clima espiritual formado pela futura genitora. Ou seja, quanto melhor o clima que a genitora, que a mulher consegue manter neste momento de formação, melhores serão as condições deste ser que aporta a uma nova experiência humana. Bom, vamos parar por aqui. Nossas reflexões. Voltem à fonte, por favor, porque tem muito mais informações lá pra gente. Um beijo em cada coração. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus, fiquem em paz.